muito bizarros e malucos são formas de descrever os Minions. E as teorias em volta deles são mais doidas ainda. Você está pronto para descobrir as teorias mais esquisitas sobre os Minions? Bombas. Você acreditaria que foram os humanos que criaram os Minions? A gente sabe que isso é muito maluco e até parece não fazer sentido, já que o primeiro filme deixa claro que eles surgiram há milhões de anos dentro do mar. Só que na verdade, os Minions são criações de bombas de radiação que os humanos soltaram na natureza anos atrás. A gente precisaria explicar várias coisas difíceis de ciência para você, mas a explicação rápida é que no mundo real, o tempo e o espaço estão conectados, e a teoria fala que quando bombas atômicas explodiram anos atrás, esses seres foram criados na linha do tempo, já que as bombas são versões menores da explosão que criou o nosso universo. A gente sabe, bizarro, né? Se essa teoria estiver correta, os Minions nasceram em um pedaço do nosso tempo e se espalharam por toda a história humana. Já pensou que esquisito? Tem muito mais para te mostrar sobre esse assunto. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos. Apenas um. E se a gente te falar que só existe um único Minion? Essa é uma das teorias mais esquisitas de todas que envolvem os capangas amarelos, mas até que faz sentido. A teoria fala que os Minions são apenas um único cérebro dividido em vários corpos. Por isso, eles não têm mudança de personalidade. Todos os Minions são iguais porque são apenas um único ser. E quando eles estão conversando, é na verdade essa mente falando com ela mesma. Se essa teoria estiver correta, então isso explicaria por que eles são tão iguais e sempre pensam da mesma forma. Talvez esse novo filme explique isso, já que eles irão explorar a dimensão dos monstros. Se existe um monstro com vários olhos, por que não haveria um monstro com vários corpos? Faz sentido. Esposa. Tem uma teoria super sinistra que fala que um dos Minions, o Dave, vai acabar traindo o Gru com a esposa dele, a Lucy Wilde. No segundo filme da franquia, a gente viu que o Dave acabou se apaixonando pela Lucy, e foi engraçado ver o sentimento dele com os sonhos que ele tinha. Mas e se o Dave resolver trair o Gru e aceitar a Lucy como a sua mestra? Isso seria uma novidade estranha, já que os Minions só têm um único mestre. Se isso acontecer, nós vamos ver uma separação entre os Minions, mesmo que todos eles estejam dentro da mesma família. Além disso, o Dave sabe que não pode ficar com a Lucy, por ela ser humana e ser casada. Logo, se o sentimento de amor dele não for embora, então talvez ele queira se separar dos irmãos. Isso é bem esquisito de se pensar, mas é uma teoria muito válida. Vilões. Uma outra teoria super bizarra, mas que faz todo sentido, fala sobre os Minions serem os criadores dos vilões. Desde o primeiro filme, ficou claro que os Minions existem há milhões de anos e que eles sempre seguem o vilão mais poderoso e mais malvado. Só que tem um porém. Se eles são mais antigos que todos os vilões e sempre precisam deles para viver, então é normal imaginar que os Minions ajudam a criar os monstros mais terríveis para depois sobreviverem às custas deles. Mas por que seria assim? É simples de imaginar. A primeira coisa que os Minions conheceram foi a maldade. Por isso, eles sempre estão em busca de um mestre mais forte. Mas eles são muito antigos. Então, montaram um plano para sempre terem um mestre mais poderoso a cada século. Isso faz algum sentido para você? Crianças. Existe uma teoria sinistra que fala que os Minions são, na verdade, crianças. Sim, isso é uma coisa bem esquisita e bizarra de se pensar. Mas essa é uma das teorias mais famosas da internet. Você já deve ter notado que os Minions se comportam como um grupo específico de pessoas, as crianças, e que eles foram criados em laboratório depois de experiências de vilões com crianças inocentes. Durante muito tempo, essa teoria acreditava que o Doutor Nefário era o criador dos Minions usando crianças que ele roubou dos pais. Mas toda essa conversa foi esquecida com a chegada de Minions 1, que mostrou que os capandas são muito antigos. Agora, a ideia de eles serem crianças não é tão bizarra assim. Vamos falar sobre isso no próximo item da lista. Você gostaria de ter um Minion como amigo? Comenta a hashtag Minion pra gente se conhecer.
Filhotes. E se na verdade os Minions forem filhotes? Isso não é uma coisa difícil de se imaginar. A primeira cena dos Minions deixa claro que eles demoraram milhões de anos para evoluir e que eles nunca morreram. A teoria fala que os capangas demoram mais de 1 milhão de anos para crescer, ou seja, eles não são imortais como todo mundo pensa. Eles só demoram mais de 1 milhão de anos para nascer, crescer e envelhecer. Se essa teoria estiver correta, os Minions ainda ficarão velhos, mas isso vai demorar séculos para acontecer. E atualmente eles são apenas filhotes, por isso são imaturos, porque se comportam como a versão criança de uma raça que vive por bilhões de anos. Que maluco, né? Doença. Uma outra teoria super bizarra fala que, na verdade, os Minions são o futuro da humanidade e que eles não são uma criatura diferente, mas sim um vírus do passado. A gente sabe que a vida dos Minions começou no mar e que eles evoluíram até saírem da água. A ideia de quem acredita nesta teoria é que eles são um tipo de doença que surgiu no fundo do oceano e que o objetivo deles é infectar toda a vida na Terra. Ou seja, as pessoas vão ser como os Minions e toda a vida na Terra vai ser destruída. Pense nisso. Por que eles iriam servir os maiores vilões? A resposta mais certa é porque eles querem destruir tudo. E porque eles sempre causam a morte do seu mestre? A resposta para essa outra pergunta é porque eles estão evoluindo a doença. Será que os Minions são uma forma de vírus ou bactéria? Isso é bem bizarro. Alienígenas. A teoria mais famosa sobre os Minions é que eles são alienígenas. Claro, essa é a ideia mais fácil de imaginar também. Se isso for mesmo verdade, então eles foram jogados aqui por alguma espécie alienígena há milhões de anos. Provavelmente para dominar o planeta ou só para se livrarem dos Minions, já que eles causam muita confusão. E se você pensa que não existem provas de que eles podem ser alienígenas, vamos analisar como os Minions são. Eles vivem durante milhões de anos, sobrevivem no espaço, não parecem humanos, mas falam. Isso se parece muito com alienígenas, não é verdade? Mas mesmo que isso seja verdade, não parece existir nada de impressionante nessa teoria. Eles vieram de outro mundo? Certo, mas e daí? Estão aqui há milhões de anos sem fazer nada para dominar o planeta? É meio chato. Banana. A palavra que os Minions mais falam é banana. Banana. E eles são completamente malucos por essa fruta. É capaz de eles fazerem tudo para conseguir ficar com uma. E isso é bem interessante. Uma curiosidade interessante é que a fruta banana tem esse nome em mais de 50 idiomas. Você sabia? Línguas que não têm nada a ver umas com as outras usam a mesma palavra para descrever a fruta. E isso é a prova de que foram os Minions que deram esse nome para ela. Além disso, nós acreditamos que a banana é a comida favorita dos Minions porque é a única coisa que realmente alimenta o corpo deles. Do mesmo jeito que nós não podemos viver sem água, eles não podem viver sem banana. Você já bebeu água hoje? E banana? Já comeu? Heróis. Agora, uma das teorias mais malucas de todas sobre os Minions fala que, na verdade, eles são super-heróis. É sério, e faz todo sentido. Os Minions são os responsáveis pela morte de todos os seus mestres. Eles mataram e queimaram o Drácula, fizeram o Tiranossauro Rex cair em um vulcão, esmagaram um faraó malvado, e tudo isso parece que são os capangas fazendo tudo errado. Mas e se, na verdade, for um grande plano deles? Os Minions podem ser gênios com um plano incrível. Eles querem proteger o mundo e por isso o maior objetivo deles é simples: destruir todos os vilões. E isso tem grandes chances de ser verdade porque eles nunca destruíram o Gru por um motivo simples: o Gru não é mais um vilão. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Meninas. As meninas do Gru provavelmente são as responsáveis por ele não ter sido destruído. No começo da franquia, a gente descobre que o Gru está passando por vários problemas, pois ele não é mais o vilão mais importante do mundo. Os Minions provavelmente não destruíram ele nessa época porque o Vetor estava roubando o posto de grande vilão. Mas quando o Gru adota as meninas, o malvado deixa de ser um antagonista e passa a ser um herói. É por isso que os Minions escolheram continuar com o Gru, pois ele é o líder com que eles sempre sonharam, um mestre bonzinho que ajuda a derrotar os vilões no futuro. Faz sentido, você concorda? Mente. Mais cedo, a gente falou sobre os Minions serem apenas um único indivíduo. Mas e se for uma coisa diferente? E se, na verdade, eles forem incapazes de pensar sozinhos?
A teoria super bizarra fala que, na verdade, eles têm uma mente coletiva, porque os Minions são incapazes de ser apenas um, ou seja, eles são várias criaturas que compartilham a mesma mente coletiva, como um tipo de colmeia de abelhas. É por isso que eles são tão iguais, e isso é uma coisa bem interessante de se pensar, você concorda? E isso também explica o motivo de eles precisarem de um chefe. Da mesma forma que as abelhas não são ninguém sem a sua rainha, os Minions não são nada sem um chefe. Por isso, eles enxergam o Gru como sendo o seu rei. Nomes. A gente não sabe os nomes verdadeiros dos Minions. Stuart, Bob, Kevin e Dave são nomes que nós conhecemos dos Minions, mas ao mesmo tempo isso não faz o menor sentido, você concorda? Os Minions têm nomes de pessoas comuns dos dias de hoje, porém existem há milhões de anos, desde antes de os seres humanos existirem. Entende como isso é uma coisa esquisita? Não tem como eles se chamarem Bob e Stuart de verdade. Esses nomes não existiam quando eles nasceram. Por isso, essa teoria fala que, na verdade, os Minions estão mentindo pra todo mundo e escondendo os verdadeiros nomes deles. Ou é isso, ou eles mudam de nome de acordo com o mestre que assumem. Talvez o Tiranossauro Rex chamasse o Kevin de alguma coisa em língua de dinossauro. Machos. Você notou que todos os Minions são machos, certo? Nós acabamos de falar os nomes deles, e todos são meninos. E isso é uma coisa estranha, você acredita? A teoria maluca sobre os Minions é que, na verdade, eles são como algumas espécies de peixes que mudam de gênero na hora de terem filhotes. Um exemplo é o peixe palhaço, aquele da espécie do Nemo dos filmes da Disney. Esses peixes são todos machos até chegar a época de terem filhotes. Então, alguns deles se tornam fêmeas. No caso dos Minions, deve ser a mesma coisa. E isso faz sentido, já que muitos animais marinhos são assim, e os Minions vieram do mar. Agora, basta a gente saber quais deles vão virar mamães. Ainda não tem novidades sobre isso, mas você precisa ficar aqui com a gente para descobrir tudo. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!